Boa noite a todos. Coube a responsabilidade de partilhar com os senhores a palavra do nosso Deus. E gostaria de convidá-los a, quem está com a Bíblia nas mãos, a abrir em Romanos, capítulo de número 13. Faremos leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou pedir ao nosso pessoal da multimídia para pôr o texto aqui, para facilitar a quem está sem Bíblia poder acompanhar. Então, Romanos, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao versículo de número 7. Eu gostaria de convidá-los a fazer essa leitura de forma responsiva, onde eu estarei lendo os versículos ímpares e os senhores respondem com a leitura dos versículos pares, do 1 até o 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quereis tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno, bendito Senhor, eis que estamos aqui reunidos em Teu santo nome, com a intenção de louvá-lo e adorá-lo por essa data especial, por essa corporação que tem sido, ó Deus, o guardião da nossa sociedade, que tem nos protegido e nos permitido ter noite de sonos tranquila. Tem cuidado dos nossos patrimônios e da nossa própria vida. Este é um momento especial em que nós glorificamos o Teu nome pela vida de cada um destes ministros do Senhor, como a Tua palavra diz. Que o Senhor então aceite o nosso louvor, mas principalmente que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra já lida, que por si só é poderosa para transformar e mudar a nossa vida. Mas ousamos clamar ao Senhor e achamos mercê diante de Ti. Se lhe é permitido derramar um pouco mais da Tua graça sobre nós, fala ao nosso coração e nos instrua nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje a nossa igreja está com a missão de mover em ações de graça ao nosso Deus, ao Senhor Todo-Poderoso, em agradecimento, de fato, por todas as autoridades da nossa nação, mas em específico para a área da segurança, relembrando aqui neste culto especial o que será visto nacionalmente no dia 25, o Dia do Soldado. Nós temos esse privilégio e esse dever de assim fazê-lo. E nós, assim então, temos feito já há um bom tempo. O motivo pelo qual nós nos movemos em ações de graça, isso é, o motivo pelo qual nós adoramos e louvamos a Deus em gratidão pelas vossas vidas, por essa instituição, é porque ela de fato é constituída por Deus e determinada por Deus. O apóstolo Paulo,
na sua carta a Romanos, no texto que nós acabamos de ler, ele faz menção de algo que o próprio Senhor Jesus já havia estabelecido antes. Quando ele diz lá em Marcos, capítulo 12, versículo de número 17, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele já havia falado sobre essa necessidade de reconhecermos as autoridades. E aqui Paulo vai aprofundar este relacionamento do cristão, de forma com que ele nos ensina o papel que é dado por Deus ao Estado e também o que se espera de cada um de nós cristãos de forma individual, em relação a esses poderes constituídos. O que Paulo nos ensina acerca deste assunto, aqui nessa pequena perícope, ela vai compreender dois importantes princípios. Primeiro princípio, Deus é a fonte e é o delegador de toda a autoridade. E ele faz isso a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Paulo estabelece este princípio claramente quando ele nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Veja, o princípio pelo qual Paulo se apega é um princípio universal. Não está ligado exclusivamente à religião cristã, mas o fato é que Paulo diz que todo homem, seja ele qual for, deve então de ter respeito, deve de estar sujeito a esta autoridade. Paulo ensina, primeiramente, é que a origem de qualquer autoridade, ela vai proceder de Deus, por isso nós devemos de estar sujeitos. Ele é o único que detém o poder absoluto, porque ele é o Criador. Paulo diz: não há autoridade que não proceda de Deus. E Paulo também diz que ele é o delegador de toda a autoridade, porque ele vai dizer: as autoridades existentes foram por ele instituídas. Eis a razão pelo qual Paulo então nos recomenda a estar sujeito às autoridades superiores. Pois aquele que se opõe à autoridade resiste à própria ordenação de Deus. E aos que resistem a esta autoridade divina, trarão sobre si a condenação. Versículo de número 2. O que nós podemos concluir então é que o Estado e as instituições estatais, os governos humanos, são instituições divinas e nós não podemos, via de regra, desobedecê-las. Nós não podemos nos tornar anarquistas, subversivos em relação a esta ordenação, a esta autoridade, porque ela procede primeiramente do próprio Senhor. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que a submissão às autoridades demonstra, antes de tudo, submissão ao próprio Deus. Veja, meus queridos, o que é estabelecido aqui é um novo princípio, da qual muitas vezes nós não prestamos a atenção com relação à nossa submissão às autoridades. No versículo 5, Paulo vai dizer: é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, porque traz a espada sobre suas mãos, mas também por dever de consciência. O que Paulo está colocando aqui? A percepção do apóstolo é que a nossa atitude de submissão às autoridades revela a nossa submissão primariamente à autoridade do próprio Senhor. A nossa consciência nos leva a entender esta realidade. Nós somos submissos a um Deus que é soberano, que é absoluto e que coloca essa autoridade. Por esse motivo, então, nós devemos, por essa consciência, mais do que pelo temor da punição, nós devemos de nos sujeitarmos a estas autoridades. O apóstolo Paulo deixa claro quando ele diz: dever de consciência. O entendimento é que a nossa consciência, aliviada pelo poder do Espírito Santo, vai de fato mostrar que essas autoridades terrenas, que os senhores e as senhoras foram constituídas por Deus, estão então no local de honra. Contudo, entretanto, todavia, esse entendimento do apóstolo não significa que nós, enquanto cidadãos e enquanto cristãos, estaremos sujeitos de forma ilimitada.
de forma plena e total a qualquer situação. Não. Porque se nós estamos sujeitos a Deus, os senhores também estão sujeitos a Deus. E a nossa submissão, ela se baseia exatamente na primária submissão a Deus. E enquanto os senhores forem agentes do Senhor, nós nos sujeitamos a vocês. A nossa subordinação é a obediência ao Senhor, que é a autoridade máxima, suprema de todo homem. E por isso, então, nós nos colocamos diante dos senhores. Observe que Paulo, aqui neste texto, ele vai chamar as autoridades de autoridades superiores e não de autoridade suprema. Porque acima dos senhores está a autoridade do nosso Senhor, a autoridade de Deus. A suprema autoridade não cabe ao homem, cabe ao Senhor. E é aqui, queridos, e é aqui, senhoras e senhores, e é aqui, meus amados, que eu gostaria de estabelecer o momento da nossa mensagem, daquilo que eu quero ressaltar para a vida dos senhores diante desta realidade. Sendo o Senhor Deus aquele que nos vocacionou e nos instituiu sobre um povo, neste caso, esse ministro como ministro da palavra, como aquele que leva o evangelho de Cristo às pessoas, que conduz as pessoas ao conhecimento da verdade. E vós e os senhores são conduzidos por Deus, instituídos por Deus, para manter a justiça, para estabelecer a justiça, para firmar a justiça e para serem agentes dessa justiça. Diante desta realidade, é importante que os irmãos e é importante que os senhores percebam o dever que cabe a cada um de vocês. É importante que vocês estejam atentos ao fato de que o que vocês têm em mãos não foi por um mero concurso, não desfazendo a dificuldade do concurso. Não foi pelo mero treinamento, não desfazendo a dificuldade do treinamento, mas é antes de tudo por uma vocação, por uma escolha, por uma determinação de um ser que é soberano e superior. Que escolheu os senhores, escolheu as senhoras, escolheu a cada um destes para poder estar ali à frente, na linha de frente. A honra é toda dele, a glória é toda ele, mas isso implica em vocês temor e tremor. É importante observar essa realidade, porque estão diante de um soberano que os constitui para estarem à frente da justiça. Os senhores foram constituídos para estar à frente do cidadão de bem, protegendo o cidadão de bem, para proteção, cuidado, zelo, manutenção diante de toda ordem. E isso exige um alto padrão, exige dedicação, exige abnegação, exige treinamento, exige temor. Porque é muito fácil se corromper, é muito fácil se desviar da realidade, da virtude primária da qual os senhores foram colocados. É uma honra e ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, então, que pesa sobre os vossos ombros. Deus irá requerer de cada um dos senhores o cumprimento do seu dever. Deus irá requerer de cada um dos senhores. Portanto, não usem esse poder, essa autoridade que a vós é confiada, não vá além daquilo que lhe é atribuído e não fique aquém, devendo desta justiça, mas estabeleça dentro do padrão, assumindo aquilo que é o dever de cada um, fazendo aquilo que é necessário, com a confiança de que Deus está de olho em vocês. Não apenas para observar o cumprimento, mas também para cuidar, para zelar. Observe como Paulo coloca. Paulo inicia dizendo, todo homem esteja sujeito à autoridade. Paulo está dizendo que é uma colocação do Senhor, porque a autoridade foi dada pelo Senhor. Nós devemos obediência porque vocês estão diante do Senhor. E o Senhor é quem tem cuidado de vós. Ele é quem está à frente na linha de batalha. Ele é quem está à frente na hora do perigo.
Ele é quem conduz a cada um de vocês, para que haja a coragem, o brio, a força, a necessidade urgente de agir, o pensamento rápido, certeiro do momento. Isso tudo é algo que Deus coloca sobre a vida de vocês. E Ele é quem tem zelado, mas é Ele também quem irá cobrar. É Ele quem irá cobrar. A real prestação de contas que cada um dos senhores e das senhoras irão prestar estará diante do tribunal divino. Estará diante do próprio Senhor. Aonde poderão ouvir deste Senhor: vinde benditos, ou afastai-vos, malditos. Conforme o Senhor faz no seu sermão escatológico, Mateus 24, versículo 34 e também o versículo de número 41. Não aceite suborno, não trate com injustiça, não distorçam o direito, não omitam a verdade, antes sejam submissos à autoridade suprema e busquem servir com zelo e temor aquele que no final de tudo derrama graça e misericórdia e que os coloca sobre este local outorgado. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Araguaína, tem por obrigação orar. Tem por obrigação estar intercedendo, clamando pela vida dos senhores, também pelas vossas famílias. Todas as terças-feiras nesta igreja nós temos um momento de oração, em que nós oramos pelas autoridades, e vocês estão imbuídos nesta oração. É nosso dever, enquanto igreja, é nosso dever enquanto servos do Senhor, interceder por vocês, clamar por vocês. Porque esta é a ordem de Deus para com as nossas vidas. E nós clamamos para que Deus derrame da sua graça, para que Deus derrame da sua misericórdia sobre a vida de cada um dos senhores, para que estejam aptos no cumprimento do dever, para que vocês possam caminhar conforme a autoridade que lhe é dada, para a glória deste que é único e é supremo. Os senhores são, e os senhores merecem por nós respeito e honra. E assim receberão e continuarão recebendo, enquanto estiverem submissos àquele que verdadeiramente detém o poder e a autoridade. Porque nós entendemos que os senhores são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, conforme Paulo coloca em Romanos, capítulo 1, o versículo de número 6. O objetivo nosso, então, aqui, não é simplesmente fazer uma festa, convidá-los para um momento qualquer, mas é de fato elevar a vida dos senhores e a vida dos seus familiares a este Deus soberano, para que Ele esteja cuidando como tem cuidado de cada um dos senhores. O objetivo deste trabalho, que acontece sempre nas quintas-feiras do mês de agosto, próximo ao dia 25, é exatamente fazer lembrar a cada um de vocês e lembrar a nós como igreja a importância que os senhores têm, tanto diante de Deus e principalmente diante de cada um de nós. Em nome da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, como pastor, ministro do Evangelho, eleito por esta igreja, para estar neste campo, conduzindo esta igreja, representando então esta igreja, eu me curvo em honraria a vocês, reconhecendo a autoridade de cada um de vocês e colocando cada um na presença do Senhor. Que Deus possa abençoá-los grandemente.